time é meu adversário. Então, eu vou fazer de tudo para vencer o Paysandu, junto com meus jogadores. Isso é uma forma de respeitar o Paysandu. Eu não tenho nada contra o Paysandu. A instituição, para mim, é sensacional, merece todo o meu respeito. Mas, sexta-feira, nós estamos disputando uma possibilidade de sair dessa zona contra o Paysandu. É mais uma etapa que vai ter todo o nosso respeito e vai ter toda uma semana de preparação para vencer o Paysandu, que não será simples pela qualidade que eu sei que o elenco do Paysandu tem. Meus amigos, essa foi a fala do técnico Hélio dos Anjos, que por muito tempo a gente estava acostumado a ver ele, né, com a camisa do Paysandu, vestindo o uniforme bicolor. Agora ele tá do lado do CRB, e uma coisa a gente não pode deixar de falar, né? Ele conhece na palma da mão esse elenco do Paysandu, porque ele foi o responsável pela montagem desse elenco, porque ele estava mais de um ano aqui no Paysandu antes de sair do clube bicolor, depois daquela sequência de 9 jogos sem vencer. O Hélio sabe como os atletas do Paysandu jogam. Agora, é claro, o Márcio Fernandes tem um jeito de jogar diferente do Hélio dos Anjos, e é nisso que a gente vai acreditar para esperar que o Paysandu traga um bom resultado de Maceió no confronto. Antes de mais nada, eu peço que você já deixe o seu like, clica no gostei, é muito importante para o crescimento do canal. Vocês podem perceber que a gente agora está com vídeos diários aqui sobre o Paysandu, lives para a gente trazer muito conteúdo sobre o Papão, então com toda certeza você vai curtir tudo que a gente estiver trazendo sobre o Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia. O confronto Paysandu e CRB, meus caros, deixa aí nos comentários qual é teu palpite, porque é muito importante. Mas o confronto Paysandu e CRB, ele é um confronto direto, ou seja, a gente tem ainda Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto com um jogo a menos que o Papão, ou seja, podem ainda ultrapassar o Paysandu ao chegar em 29 pontos. Esperamos que isso não aconteça, mas é uma possibilidade. Então, se isso acontecer, corre riscos de, em caso de derrota, o Paysandu entrar na zona de rebaixamento, porque o CRB hoje, mesmo estando 3 pontos a menos do Paysandu, né, ele tem o mesmo número de vitórias. E como o critério de desempate é o número de vitórias, uma eventual vitória deixaria o time com 7 vitórias, uma acima do Papão. Então, não pode nem pensar em perder esse jogo, nem pensar. O Paysandu tem que buscar um resultado interessante. E eu digo, o empate não é um resultado ruim, meus amigos. Por mais que possa parecer, pela situação na tabela, o empate jogando no Rei Pelé, num jogo complicado, contra um treinador que conhece muito bem o elenco do Paysandu, o empate não é um resultado ruim. Mas a vitória, ela não é também um resultado impossível. O Paysandu tem totais condições sim de conseguir uma vitória contra a equipe do CRB. O aproveitamento hoje do treinador Márcio Fernandes no comando bicolor é de 50%. Então, a gente pode sim, até agora ele não conseguiu a vitória contra o América e não conseguiu a vitória contra o Sport. De resto, ele venceu os 2 jogos contra o Guarani e agora mais recentemente contra a equipe do Ituano. E o Paysandu, que antes da chegada do Márcio tinha um desempenho interessante como visitante, tanto é que mesmo o Paysandu tendo uma das piores campanhas como mandante, o time não estava na zona de rebaixamento, justamente porque vinha conseguindo arrancar pontos jogando fora de casa. O Paysandu arrancou pontos do Goiás já nesse segundo turno, já arrancou pontos de outras equipes como Coritiba, já arrancou alguns pontos ali, né, jogando fora de casa, venceu a Chapecoense, venceu o próprio Ituano jogando fora de casa. Então a expectativa de desempenho do Paysandu fora de casa não é ruim, a expectativa é positiva. Só que tem que saber ver quem é que vai vencer nesse confronto dentro ali da área técnica, né? Se vai vencer o Hélio dos Anjos, se vai vencer o Márcio Fernandes. Eu acredito muito que o Márcio Fernandes tem potencial sim, até porque tá engasgado, né? Depois o Márcio Fernandes na época ele não era treinador do Paysandu, o Hélio era treinador do Paysandu e acabou perdendo por aqueles placares lá, pelo placar de 6-0 na Curuzu. Acho que o Márcio Fernandes quer dar o retorno agora, só que do lado bicolor, né? Isso seria muito proveitoso pra gente, ele dando esse retorno com o lado bicolor. O Paysandu que vai ter alguns desfalques, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, né? O Nicolas, por exemplo, ele não vai poder atuar com a equipe do Paysandu nesse jogo, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas também tem alguns retornos. Por exemplo, o Wanderson, zagueiro, não sei se o Wanderson volta à titularidade, mas ele vai voltar a estar disponível, né, pelo técnico Márcio Fernandes. E também o Matheus Trindade, né? O Matheus Trindade que não pôde jogar nesse jogo contra a equipe do Ituano porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele está de volta. Os outros nomes, né, a gente ainda depende ver do departamento médico se eles de fato estarão disponíveis para o técnico Márcio Fernandes para o duelo.
E eu acredito que o Paysandu vai para esse confronto de uma forma um pouco mais esperando o adversário, né? Assim, a gente, claro, quer que o Paysandu vença, mas a estratégia vai ser muito importante. Pela postura que o Paysandu teve depois de ter marcado o gol do Ituano, sendo um pouco mais cauteloso, esperando um pouco mais a participação do adversário, eu não duvido que contra o CRB o time também tenha uma postura estratégica de ir mapeando o campo e de jogar eventualmente no contra-ataque, né? O contra-ataque foi muito utilizado no segundo tempo do jogo contra o Ituano, na velocidade do Borassi, na velocidade ali quando estava o Jean Dias, e o contra-ataque também deve ser uma das jogadas de escape do Paysandu para tentar alguma coisa, acho que desde o início do jogo, porque o ímpeto do jogo deve ser inicialmente da equipe do CRB. O time precisa urgentemente de vitórias, venceu agora a equipe do América, tá jogando em casa, então vai precisar responder rápido, mostrar resultado rápido, porque vai contar com uma impaciência do torcedor se o resultado não vier rápido. Então a expectativa é de que o CRB comece a dar um ritmo inicial para o jogo e o Paysandu, que tem essas válvulas de escape, que tem jogadas muito habilidosas de drible com o próprio Borassi e com o próprio Jean Dias que mostrou isso no jogo contra o Ituano, entortando ali a marcação. O Borassi, que também teve chance de gol contra a equipe do Ituano logo no primeiro tempo. O Paysandu deve jogar um pouco mais nesse contra-ataque no início do jogo. E é claro, se conseguir ali eventualmente um gol, aí a gente pode ver mais ainda o Paysandu um pouco mais fechado, um pouco mais defensivo. Isso é um jeito de jogar que tem dado certo na Série B do Campeonato Brasileiro, deu certo aí no jogo contra o Ituano. Claro que o Paysandu não pode correr tantos riscos. O Paysandu correu muitos riscos no segundo tempo, mas jogar de forma estratégica, de se defender um pouco mais e chamar o adversário, não necessariamente significa que o time vai se expor a diversos riscos. Significa que o time vai ter um pouco mais de cautela. O jogo necessita isso. Lembrando, meus amigos, que o Paysandu vai para um confronto de 6 pontos e depois terá outro confronto de 6 pontos contra a Chapecoense em casa. Antes dos 3 confrontos, antes do jogo contra o Ituano, eu falava 7 pontos seria excelente, seria lindo, seria maravilhoso. Se o Paysandu conseguir um empate contra o CRB e depois em casa, com a força do seu torcedor, conseguir mais 3 pontos, aí, meus amigos, a gente tá numa boa. A gente tá numa boa porque conseguindo um empate contra o CRB, a gente iria para 34, uma vitória eventual contra a Chapecoense, iríamos para 37, o Paysandu ficaria ali basicamente numa situação um pouco mais confortável, porque além de estar vencendo e conquistando a pontuação necessária, estará também tirando a pontuação dos adversários, né? Estará tirando essa pontuação dessas equipes que estão ali na briga contra o Papão. O Paysandu ainda tem, olha só, dessa galera da parte de baixo da tabela, né, que hoje o Paysandu se encontra, o Paysandu ainda enfrenta a Chape jogando em casa, enfrenta a Ponte jogando fora, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Paysandu não enfrenta mais, né, não poderia ter perdido nisso. Enfrenta agora o CRB, depois enfrenta o Brusque e ainda enfrenta, não, a equipe do Guarani também já foi. Então enfrenta Brusque, CRB, Ponte Preta e Chapecoense. 4 adversários diretos na briga contra o rebaixamento que o Paysandu ainda vai enfrentar. Esses jogos, meus amigos, são cruciais. Os outros são importantes, mas esses, eles são cruciais porque eles mudam completamente o panorama se de fato o Paysandu conquista a vitória. Pra gente encerrar, meus amigos, quero mostrar pra vocês hoje como está pelo site Real Leader, inclusive indico muito esse site, tá? Como está as chances de rebaixamento do Paysandu hoje, estão em 21,5%, antes do jogo contra o Ituano estava em torno ali de 30 e poucos por cento, então o Paysandu conseguiu com essa vitória reduzir bastante, isso que eu digo, a importância desses confrontos diretos, né? A importância desses jogos, o Paysandu conseguiu reduzir na casa de 30 e poucos por cento de chance para 21,5% as chances de rebaixamento. A gente espera muito que o Paysandu consiga manter esse padrão, porque a tranquilidade no final do campeonato, ela talvez seja muito mais importante às vezes do que de fato a técnica. A tranquilidade mental para você conseguir executar aquilo que você de fato tá pensando, de fato tá precisando agir naquele momento, é muito importante. Então, para melhorar o mental dos jogadores, para funcionar
cada vez mais é importante o time estar afastado dessa zona e conquistar esses pontos cruciais nesses jogos de 6 pontos. Mas é isso, galera, o vídeo de hoje é esse, muita expectativa e é claro, né, é um confronto bastante interessante entre o Paysandu e CRB, que a gente espera que o Papão consiga sair com um resultado positivo, seja um empate ou seja a vitória que a gente tanto espera, que o Papão consiga esse resultado. E é claro, eu conto contigo, deixa aí nos comentários o que você está esperando desse confronto, o que você achou de toda essa fala do Hélio, que mostra que ele de fato acredita na qualidade do elenco do Paysandu, e também, é claro, o seu palpite aí nos comentários, que a gente vai estar curtindo, comentando e interagindo junto com vocês. É isso, galera, tamo junto e até o próximo.